Jornada espiritual para 40 madrugadas. Tema geral: a importância do Espírito Santo no tempo do fim. 37º dia. Tema do dia: o Espírito Santo é uma pessoa. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. 1 João, capítulo 5, versículo 7. O diabo vive tentando despersonalizar o Espírito Santo, reduzindo a uma força ou energia. Jesus apresentou o Espírito Santo como uma pessoa, outro consolador. No grego, a palavra outro é allos. Significa alguém do mesmo gênero, com personalidade distinta e que tem inteligência, vontade e emoções. Um jovem veio protestar comigo na porta da igreja só porque no sermão eu tinha feito referência a Mateus capítulo 28, versículo 19. Ele disse-me: esse texto não consta nos originais em grego. No sábado seguinte, levei uma Bíblia em grego e pedi para ele ler o verso. Ele respondeu: não sei ler em grego. Então, eu li para ele o texto que diz: kai, toi, agimos, pneumatos. E depois traduziu o que estava escrito: e no nome do Espírito Santo. Chama-se modismo, a teoria que insiste em negar a personalidade do Espírito Santo, e modalistas aqueles que aderem a essa teoria. Há na Bíblia evidências de sobra sobre a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Primeiro, Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Não mentisses aos homens, mas a Deus. Atos capítulo 5, versículos 3 e 4. Segundo, enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí dois homens que te procuram. Atos capítulo 10, versículo 29. Terceiro, e percorrendo região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Atos capítulo 16, versículo 6. Quarto, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos capítulo 13, versículo 2. Quinto, tendo o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Sexto, ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Sétimo, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Oitavo, há três pessoas vivas pertencentes à Trindade Celeste em nome desses três grandes poderes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os que recebem a Cristo por fé viva são batizados, e esses poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu em seus esforços por viver a nova vida em Cristo. Evangelismo, páginas 614 e 615. Nono, o mal se vinha acumulando por séculos e só poderia ser restringido e resistido pelo eficaz poder do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que viria com não modificada energia
mas na plenitude do poder divino. Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 392. 10. O Espírito Santo é o representante de Cristo, mas despojado da personalidade humana e dela independente, limitado pela humanidade. Cristo não poderia estar em toda parte em pessoa. Era, portanto, do interesse deles que fosse para o Pai e enviasse o Espírito como seu sucessor na terra. Pelo Espírito, o Salvador seria acessível a todos. Nesse sentido, estaria mais perto deles do que se não subisse ao alto. Não se turbe o vosso coração. Página 669. 11. A divindade se moveu de compaixão pela humanidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se deram a si mesmos ao obedecer o plano da redenção. Conselho sobre Saúde, página 222. 12. É a ausência do Espírito Santo que torna o ministério evangélico tão destituído de poder. Pode-se ter cultura, talento, eloquência, todo dom natural ou adquirido, mas sem a presença do Espírito de Deus, nenhum coração será tocado, nenhum pecador ganho para Cristo. Por outro lado, se possuem os dons do Espírito, o mais simples e letrado dos discípulos terá um poder que atingirá os corações. Deus os torna condutos da mais elevada influência no universo. Testemunhos, volume 8, páginas 21 e 22. Levando em conta todas essas passagens bíblicas e citações, não precisamos ter dúvidas sobre a pessoa do Espírito Santo. Na teologia, uma personalidade é reconhecida por 3 aspectos básicos. Primeiro, mente que raciocina. Segundo, vontade que escolhe. Terceiro, palavra que comunica. Primeiro, o Espírito Santo tem uma mente que raciocina, Atos, capítulo 15, versículo 28. Segundo, o Espírito Santo tem vontade que escolhe, Atos, capítulo 16, versículo 6. Terceiro, o Espírito Santo tem palavra que comunica, Atos, capítulo 16, versículos 7 a 11 e 13 e 14. A Trindade é um relacionamento de Deus consigo mesmo. É o padrão perfeito de uma relação harmoniosa. Pai, Filho e Espírito Santo foi a maneira que a divindade escolheu para identificar-se conosco em termos familiares. Para referir-se à posição hierárquica, os 3 ocupam. A teologia utiliza como expressão conhecida no latim como primus inter pares, o primeiro, o segundo e o terceiro entre iguais. Resumindo, qualquer relacionamento com um dos 3 é com os 3. Os 3 não se completam no sentido de um adicionar o que o outro não tem. Os 3 se solidarizam no sentido de que se unem no mesmo sentimento, compromisso, interesse e propósito. Tudo que os 3 fazem é pensando em nós. Os 3 atuam juntos em favor de nossa salvação. No momento em que aprendemos a tratar o Espírito Santo como pessoa, ganharemos um novo amigo divino. Ore agora, diga ao Espírito Santo que deseja desfrutar de sua amizade todos os dias daqui para frente. Seja feliz andando na companhia do Espírito Santo. Texto do pastor Jair Góes. Leitura de Carlos Bock. Amanhã será o 38º dia. E o tema do dia, a falta que o Espírito Santo faz na vida do crente. Que você tenha um dia muito especial, abençoado e feliz. Eu estarei te esperando amanhã cedinho. Um abraço e fique com Deus.